Estamos de volta com o debate com candidatos a governador do estado, que também está sendo transmitido pelo g1.com.br/ce, o portal de notícias da TV Verdes Mares, e pela Rádio Verdinha 810. Este bloco é de perguntas com temas determinados por sorteio. Vamos saber qual o primeiro tema? Vou sortear então aqui na urna, e o primeiro tema é saneamento básico. De acordo com as regras, quem abre a rodada é o candidato Hélio Góes. Para quem o senhor faz a pergunta? Bom, eu farei a pergunta para o candidato Camilo Santana. 30 segundos. Eu gostaria de saber, candidato, por que depois de 2 administrações, CID 1, CID 2, e depois de 3 anos e 8 meses, 9 meses, não foi completado o serviço de saneamento básico do nosso estado, agravando largamente a saúde, a situação da saúde em nosso estado. Por que não, candidato? O que faltou para se fazer saneamento básico ser levado a sério na sua administração? Candidato Camilo Santana, 2 minutos. Primeiro eu quero dizer ao candidato que de 2015, quando assumiu o governo, a 2018, nós construímos quase 400 quilômetros de adutoras de esgotamento sanitário no estado do Ceará, candidato. Hoje, Fortaleza, capital cearense, já chega a 62% de cobertura de esgotamento sanitário aqui na capital cearense. Ainda é pouco. E só em obras que estão em andamento, já estão previstas para chegar a 70% de cobertura em saneamento básico no estado do Ceará. Também, quando assumiu o governo em 2015 a 2018, numa crise nacional, é bom lembrar isso ao telespectador, uma das maiores crises econômicas da história desse país, nós construímos 250 quilômetros de adutoras de água também para garantir. Hoje, 99% da capital cearense tem água tratada, encanada nas suas residências, e 98% do estado do Ceará também tem saneamento na parte de água. Dizer que nós somos o estado do Ceará, o estado do Nordeste brasileiro, vamos inaugurar agora o maior aterro sanitário do Nordeste brasileiro, lá em Sobral. É um aterro consorciado que vai receber resíduos só de 15 municípios cearenses, no alto nível padrão. Nós investimos quase 40 milhões de reais nessa obra, que vai ser um exemplo para o Nordeste brasileiro, e já estamos construindo o de Limoeiro do Norte também, que vai abranger ali os municípios daquela região. Portanto, para nós, saneamento é uma prioridade. Saneamento significa saúde, sei dos desafios, precisa ter investimento, precisa ter recursos, mas eu sou formado nessa área, tenho mestrado na área de meio ambiente, sou servidor público federal nessa área e sei o que significa e queremos ampliar ainda mais. Estamos com vários projetos no Ministério das Cidades do Governo Federal, estamos pegando agora um financiamento no Banco do Nordeste, 270 milhões para investimento em Maracanaú e em Fortaleza. Estamos agora construindo o Taquarão, 50% de aumento na distribuição de água da região metropolitana de Fortaleza e na região oeste de Fortaleza. Portanto, são ações importantes que a gente quer dar continuidade. Candidato Hélio Góes, seu comentário em 1 minuto e 15. Bom, como o próprio candidato reconhece, é pouco mesmo tudo aquilo que foi feito em saneamento básico. E perceba que saneamento básico tem influência direta na saúde. Já não é mais passível de discussão o que eu vou dizer agora. Cada real que se investe em saneamento básico são 4 reais que se economiza na saúde. E ele preferiu, na sua administração, fazer escolhas pobres, como, por exemplo, gastar 730 milhões de reais em propaganda só esse ano. E vem falar de financiamento a ser conseguido para completar a questão do saneamento básico. Nós estamos cansados. Chega dessas escolhas pobres dessa atual administração. Na minha administração, a questão do saneamento básico será tratada no eixo da sobrevivência, que trata necessariamente das inseguranças que nós vivemos. A insegurança pública, a insegurança hídrica, a insegurança na saúde, passando necessariamente pelo saneamento básico. Não se pode ter esses índices que ele alega ter na educação quando temos crianças, as nossas crianças, jogando bola em esgoto a céu aberto. É incongruente. Criança com verme não aprende matemática ou português. E é isso que eu tenho a dizer. Candidato Camilo Santana, sua tréplica em 1 minuto e 15. Primeiro, eu quero dizer ao candidato que a verdade é o melhor caminho. Ele está errado, ele precisa estudar melhor os números para colocar o que, o Estado tem gasto, até porque é transparente os dados no balanço do governo do Estado. Aliás, candidato, o Ceará foi nota 10 pelo Ministério Público Federal durante os 3 anos do meu governo,
como o estado mais transparente com os recursos públicos do país. Portanto, está lá, só está disponível e nós sabemos quais são as prioridades. As nossas prioridades é saúde, segurança, educação, é investir nas pessoas. Eu tenho investido no meu governo nessa área, coisas que nenhum estado do Nordeste, nós vamos ser pioneiro, por exemplo, na área de resíduos sólidos. Nós construímos agora a maior usina de produção de gás natural de um aterro sanitário de calcário, maior do Brasil. Nós estamos buscando reuso de água. Nós enfrentamos 6 anos de secas, candidato, no Ceará. 6 anos. Não foi fácil. Nós tivemos que arregaçar as mangas, trabalhar com diálogo, com parceria, com tecnologia, buscando estudiosos para garantir que não faltasse água na sua residência, você que está nos acompanhando esse debate. Não foi fácil, como por exemplo, os moradores de Crateús. Fizemos uma adutora de 150 quilômetros para garantir água, lá do Araras, para não faltar água em Crateús. Fizemos uma adutora lá de Quixadá para não deixar faltar água em Quixeramobim. Vamos ao sorteio do próximo tema. E o próximo tema é turismo. Quem faz a pergunta é o candidato Camilo Santana. Para quem o senhor faz a pergunta, candidato? Eu vou fazer a pergunta para o candidato Teófilo. 30 segundos. Bom, candidato, o turismo tem sido uma das grandes vocações do Ceará. Recentemente foram divulgados os números, o Ceará foi um dos estados que mais cresceu o número de turistas aqui no nosso estado. Isso fruto, e agora mesmo conseguimos aí uma grande conquista que foi comemorada, que foi o hub aéreo, quando estamos saindo de 8 voos, conectando Fortaleza e o Ceará com o mundo, internacionais, para 48 voos, trazendo mais turistas para o nosso estado. Eu queria saber do candidato quais são as suas propostas para essa área do turismo aqui para o nosso estado. Candidato, 2 minutos para a sua resposta. Bom, o turismo no Ceará ele ficou restrito ao nosso litoral. Então nós temos um turismo muito forte no litoral porque temos as praias maravilhosas que Deus nos concedeu. Mas o turismo do interior praticamente morreu. Não existe turismo no interior. Então nós temos que aproveitar tudo isso que foi colocado, o hub da aviação, para não ter cuidado, para ter muita fiscalização nesse hub do aeroporto Pinto Martins e dos nossos paraísos, os paradisíacos praias do Ceará, para que dali se saiam excursões para o interior do estado. Então nós temos que investir no turismo religioso, que é muito forte no nosso estado, quase todos os municípios têm uma festa de uma santa, no turismo gastronômico, que pode ser unido também ao turismo do litoral, no turismo de eventos e de negócios, também é um outro turismo muito forte que está abandonado, no turismo de aventura. Nós temos uma rota parecida com a Rota 66 dos Estados Unidos, que é a Rota Ceará, que os motociclistas fazem, percorrendo o perímetro do estado todinho. Isso não é divulgado, isso não é prestigiado. Eu acho que nós temos que nos preocupar mais em interiorizar esse turismo, porque nós não vamos ficar dependendo só do turismo do litoral. Nós precisamos de uma infraestrutura hoteleira melhor no interior do estado. Basicamente, só os grandes municípios polos, possuem hotéis em condições de hospedar. Precisamos melhorar a infraestrutura de rodovias, de estrada, de aeroportos, porque nós não temos aeroportos suficientes para que se pouse nos principais municípios do nosso estado. Então tem muito a fazer no turismo. Precisamos voltar com a Festa Nacional do Caju, tipo no Sul tem a Festa Nacional da Uva, para que a gente valorize a nossa cultura, valorize os nossos grandes artistas que nós temos aqui, para que isso incentive cada vez mais esse turismo, mas um turismo que compense e que vá para o interior, não fique só no litoral, não fique só nas praias paradisíacas. A réplica em 1 minuto e 15. Eu tenho dialogado com todas as entidades de turismo do Ceará e do Brasil. E a gente tem investido, candidato, em todas as regiões do estado. Agora mesmo, ano passado, inaugurei o aeroporto em Jericoacoara. Nós já estamos com 10 voos por semana de Belo Horizonte, São Paulo, Pernambuco, e o que significa mais emprego para aquela região. Nós estamos inauguramos várias rodovias importantes. Eu dupliquei, quem conhece a rodovia que CE 040, eu dupliquei toda ela. Você sai hoje de Fortaleza, vai até Aracati, toda duplicada. Porque esse é o papel do Estado, gerar a infraestrutura necessária para que os investimentos venham para o nosso Estado. Quem é de Canindé sabe que eu estou fazendo lá o corredor religioso, toda a infraestrutura para receber, porque nós temos uma das maiores romarias do Brasil, é a de Juazeiro do Norte e a de Canindé. Nós fizemos toda uma urbanização no turismo religioso lá no Crato, na estátua da Nossa Senhora de Fátima. Fizemos todo o anel viário para facilitar o acesso do Rumeiro lá em Juazeiro do Norte. Portanto, a nossa política é uma política planejada, interiorizando as ações, mas significa que o maior ganho para o Ceará na área do turismo foi esse hub aéreo. O hub aéreo, minha gente, vai trazer emprego para taxista,
para os hotéis, para os restaurantes, é emprego para você, trabalhador que está em casa, muitas vezes desempregado, são as oportunidades que vão surgir a partir disso. Sua tréplica, candidato. Nós não podemos esquecer que tudo isso que está sendo construído, inclusive algumas obras faraônicas, como é o caso do Aquário, que ficou inconclusa e que está aí uma dívida de 138 milhões, uma obra que não chegou a nada, só porque Portugal ou outro país tem, nós teríamos que ter também um aquário aqui. Esse turismo eu não entendo como turismo. E se cria ou se constrói aeroportos gigantescos, se está ampliando, não esqueça de colocar fiscalização, porque hoje se sai daqui sem uma fiscalização de cidade turística, de estado turístico, porque temos que ter scanner de pessoal, temos que ter cães farejadores, scanner de material, questionários para saber aonde esses turistas estão indo, o que eles estão trazendo, porque muito desse turismo aí é um turismo voltado para droga, para pedofilia, que nós temos conversado com o setor hoteleiro, e tem voo charter que vem para cá dos países nórdicos, que são só para fazer pedofilia. Então nós temos que ter essa fiscalização. Não adianta só investir, nós temos que ter o dinheiro do custeio, da manutenção, da fiscalização. Isso é muito importante que se diga, porque senão o Ceará vai ser o hub da droga, o hub da insegurança e o hub de muitas outras coisas que não é o que o cearense deseja. Vamos fazer um novo sorteio. Vamos ver qual é o próximo tema da pergunta e o tema é educação. O candidato Ailton Lopes vai ter que fazer a pergunta para o candidato Hélio Góes. 30 segundos. Candidato Hélio, a gente tem um problema muito grave nas universidades estaduais, inclusive de custeio. Você quer o artigo 224 da Constituição é cumprido, quando determina que 50% do que é arrecadado do nosso estado vá para as universidades estaduais. Isso, na verdade, nem o Tasso, nem o Ciro, nem o Cid, nem o Camilo tem cumprido. Isso leva a um déficit de 454 professores efetivos, por exemplo, só na Universidade Estadual do Ceará, 119 na URC e 109 na UEVA. Eu queria saber qual a sua posição em relação às nossas universidades e em relação ao concurso público para professores efetivos. Candidato. Bom, a primeira coisa é valorizar o professor, e aí eu estaria, com algum respeito, advogando até em causa própria. Perceba, o que nós temos hoje é uma destinação, e isso aí eu vou garantir, uma destinação de 100% do Fundef para exatamente a educação. Nós vamos dar aquilo que o professor tem. Nós precisamos, tem de direito, dito pela própria legislação federal, nós precisamos valorizar as estruturas que temos na nossa universidade. Agora, o que eu não vou fazer é tolerar que seja na universidade praticado ativismo simplesmente para formar ali militância. Isso não. Nas nossas universidades, notadamente aqui, as que estão sob a égide da nossa administração, o que nós vamos fazer é dar ao aluno a oportunidade dele acessar níveis mais altos do conhecimento através do ensino, das ciências em geral, não simplesmente de militâncias em particular. Nós vamos estruturar as universidades com salas de aula, com internet e com laboratórios que realmente funcionem e estejam no estado da arte, das tecnologias. Nós vamos e precisamos tornar o nosso estado um polo atrativo de mentes que nós estamos exportando. Hoje o cearense, que tem um resultado fantástico em seus desempenhos acadêmicos, ele vai para fora e não volta mais. Nós precisamos mantê-los, lógico, dentro de sala de aula, inclusive compartilhando o conhecimento adquirido até então. As universidades terão uma atenção toda especial na minha administração, assim como a saúde e como outras tantas pastas que eu considero fundamentais para tirar o homem, uma vez que o homem esteja salvo em sua vida, tirar o homem da condição de miséria, não digo, mas de pobreza, para poder acessar níveis mais altos, inclusive de fortuna, e gerando riqueza para o nosso estado. Candidato Ailton Lopes, seu comentário. Primeiro dizer que não é Fundef, é Fundeb, e o Fundeb é para a educação básica. No caso da Universidade Estadual, é o artigo mesmo 224 da Constituição Estadual que determina que sejam feitos esses repasses, não é cumprido, assim como nem o 219, nem o 258
no caso do 258, que diz que pelo menos 2% da receita corrente líquida tem que ir para a Fundação de Amparo à Pesquisa, que nunca passou sequer, aliás, nunca atingiu sequer 0,5%. Então a gente passa por uma grave crise nas universidades estaduais, não é a primeira vez, tem sido uma história de luta para manter funcionando as universidades. A gente tem, por exemplo, 40% apenas, 40% da URCA é de professores substitutos e no caso da UES mais de 30% é de professores substitutos. Então a gente defende o quadro permanente de professores efetivos para que o substituto seja apenas temporário para algumas substituições por licença médica, por alguma ausência temporária, bem como entender que as universidades estaduais elas cumprem um papel fundamental na formação de professores e professoras do nosso estado, no desenvolvimento científico e tecnológico, para que inclusive a gente tenha um outro modelo econômico no estado do Ceará que não seja concentrador de renda e de riqueza, mas que a gente possa inclusive debelar diversas desigualdades que a gente ainda tem no estado do Ceará. Candidato Hélio Góes, 1 minuto e 15. Socialista Ailton, muito obrigado pela correção. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que como um administrador, como o chefe do Poder Executivo, minha obrigação é cumprir a lei, vou cumprir escrupulosamente a lei, seguindo à risca aquilo que diz o texto da Constituição Federal e o texto da Constituição Estadual do meu estado do Ceará. Eu vou realmente realizar concursos e talvez em algumas pastas sejam as únicas que eu vou realizar concursos. E no caso da universidade, nós vamos realmente abrir de uma forma geral, aqui no estado do Ceará, 4.000 vagas para estimular também o quê? A renovação dos professores que aí estão. Nós vamos, sim, dar as condições legais para que eles trabalhem com desenvoltura, trazendo o nosso estado a uma posição de destaque dentro do cenário nacional. Eu venho de uma universidade que sozinha conseguiu 17 prêmios Nobéis e aqui no Brasil, na República Federativa do Brasil, não temos nenhum. Nós, aqui no estado do Ceará, o que fazemos? Sucateamos a educação. E nesse ponto, Ailton, todas as vezes que eu concordo com você, e nesse ponto eu estou até concordando, eu sinto que eu estou errando, mas dessa vez está certo, eu vou concordar com você. Vamos descobrir agora o tema da próxima pergunta. Vamos então aqui. Meio ambiente é o tema da próxima pergunta. General Teófilo, é a sua vez de perguntar. O senhor vai perguntar para o candidato Ailton Lopes, 30 segundos. Ailton, nós vimos recentemente um crime ambiental e eu, como venho da Amazônia, sou um defensor do meio ambiente, do IBAMA, do ICMBio, e na Serra de Meruoca foi construído um condomínio de luxo que desmatou e só depois que a Procuradoria-Geral teve conhecimento, isso foi impugnado. Qual a sua política de meio ambiente para o nosso estado? Candidato Ailton Lopes, 2 minutos. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro é mudar esse modelo de desenvolvimento econômico que passa por cima do meio ambiente, né? Você pega, por exemplo, o caso de uma termoelétrica que é instalada aqui no estado do Ceará e libera uma quantidade de dióxido de carbono, por exemplo, que seria capaz, ou corresponderia à queima de 3 parques do Cocó. E essa termoelétrica, ela recebe um incentivo fiscal absurdo, né? Além de ter recebido financiamento de pelo menos R$1 bilhão e 400 milhões do BNDES, o governo do estado do Ceará, do Camilo Santana, não achou pouco e ainda concedeu isenção no carvão mineral, que dá em torno de R$900 milhões ao ano e R$200 milhões para a esteira. Fazendo uma conta simples, em 6 anos isso corresponde a R$7 bilhões para uma termoelétrica que gera pouco mais de 300 empregos. Todo mundo está acompanhando aí o que diz respeito em relação às mudanças climáticas e como o Brasil, inclusive, aderiu ao Pacto das Mudanças Climáticas, ao Acordo das Mudanças Climáticas, no sentido de se comprometer a reduzir em mais de 40% a emissão de gases de efeito estufa até pelo menos 2030, né? A quantidade liberada de dióxido de carbono, por exemplo, por essas termoelétricas, corresponde muito mais a 3 vezes o que é liberado pela frota de veículos particulares no estado do Ceará. A gente entende que investir em energia solar, por exemplo, inclusive que é uma energia bastante abundante no estado do Ceará, a gente empregaria muito mais gente e não consumiria tanta água. Só para se ter uma ideia, a cada megawatt gerado de energia solar, a gente pode gerar 20 empregos por fabricação dos painéis solares e 13 empregos
a mais, ou seja, isso significa dizer a cada megawatt, pelo menos 13 mil empregos, se a gente não atrair uma indústria de fabricação de painel solar para o estado do Ceará. E isso sem consumir a quantidade absurda de água, que essa termoelétrica consome uma água que daria para abastecer, por exemplo, um município de 300 mil habitantes. Então, preservar as áreas verdes, evitar a degradação e também mudar o modelo econômico que não é sustentável aqui para o nosso estado. Candidato General Teófilo, seu comentário. E é interessante aqui que quando algum empresário sério tenta pedir uma licença ambiental, a SEMASSE às vezes demora anos para liberar isso aí, enquanto algumas outras empresas favorecidas são rapidamente concedidas com o prejuízo do meio ambiente. Nós temos visto muito claramente no Porto do Pecém. Então é necessário que essas concessões politiqueiras, como foi o caso da Serra da Meruoca, que eu repito, um grande condomínio foi estabelecido em cima da serra, desmatando uma área de preservação ambiental permanente. E ninguém falou nada, foi concedido e só depois que o Ministério Público teve conhecimento é que essa obra foi embargada. Então é necessário cumprir as leis, fiscalizar o que está escrito e não fazer concessão nenhuma para ninguém, sobre qualquer pretexto. O meio ambiente é o futuro das novas gerações. Nós temos que investir em energia limpa, energia eólica, energia solar. Nós temos que fazer saneamento básico, porque hoje no Ceará se joga 91,4 bilhões de toneladas de esgoto a céu aberto. Isso é um dado da Agência Nacional de Águas. Eu não estou inventando nada, eu tirei de lá. E saneamento é saúde, saneamento é meio ambiente. Candidato Ailton Lopes, sua tréplica. A propósito do saneamento, se o candidato Hélio não tinha os números que o Camilo citou, eu tenho os números, Camilo. E em relação ao saneamento básico, eu queria citar a política estadual de resíduos sólidos no estado do Ceará, que estava destinado no orçamento 28 milhões de reais em 2016 e foi executado apenas 0,5% do que estava destinado no orçamento. Em 2017 foi apenas 30%. E o volume total investido em saneamento básico em 2017 pelo governo do estado, do senhor Camilo Santana, foi de apenas 158 milhões de reais. Esses são os números, o candidato Hélio não tinha, mas eu os tenho, Camilo. E é por isso que nós somos o 4º estado do Nordeste com esgoto a céu aberto. Isso causa um impacto direto na saúde da população, inclusive com o aumento dos casos de microcefalia que a gente teve, e isso levou inclusive a mortalidade infantil no estado do Ceará saltar de 13 para 14,3 a cada 1.000 nascidos vivos, a cada criança crianças até 1 ano a cada 1.000 nascidos vivos. Então é justamente por isso que a gente precisa entender que passa também pela questão da coleta do lixo, que apenas 2 milhões de cearenses, aliás, tem 2 milhões de cearenses que não têm coleta regular de lixo. Então todas essas questões precisam ser enfrentadas, mas não são ditas na campanha oficial do Camilo Santana. Chegamos ao fim do segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais uma rodada de tema livre. O intervalo é bem rápido. Até já.